Graça e paz, mais um encontro nosso para compartilhar a palavra do Senhor, e para mim é um grande prazer estar com vocês. E hoje eu gostaria de compartilhar um texto que está em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26. A palavra do Senhor diz assim: No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar-se com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Que promessa bendita, que promessa gloriosa. Que momento singular na vida de Maria. Olhando, depois de tantos anos que essa promessa foi feita, o nosso coração se enche de alegria porque nós vimos o cumprimento da promessa. Mas como será que o coração de Maria não se sentiu naquele momento? E aí eu quero perguntar para você, como você reage diante de notícias inesperadas? Nesse momento, nessa oportunidade, confortar o teu coração e dizer: se vem da parte do Senhor para a tua vida, se você está no centro da vontade de Deus, não tenha medo. Foi isso que o anjo disse a Maria: não tenha medo, Maria, porque faz parte dos planos de Deus para você, parafraseando. E apesar de saber que seria um grande desafio, Maria respondeu dizendo: aqui está a serva do Senhor, aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Que assim seja em nossas vidas, que a vontade do Senhor seja o melhor para nós, que a vontade do Mestre seja estabelecida em nossas vidas, e que ao receber notícias inesperadas, o nosso coração tenha paz, o nosso coração tenha confiança, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor, e a vontade do nosso Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Quando nós confiamos no Senhor de todo o nosso coração, nós descansamos. Quando nós confiamos ao Senhor o nosso futuro, nós entendemos que tudo já está sendo cuidado pelo Pai. Nós sabemos que quando nós entregamos a Deus as nossas vidas, mesmo que os nossos planos sejam frustrados, talvez Maria estivesse vivendo um momento singular de preparar o enxoval, de fazer tudo tão perfeito, afinal era uma noiva, estava prestes a casar com o seu amado. A rotina dela foi interrompida. Os seus sonhos talvez foram interrompidos naquele momento. E conosco muitas vezes acontece semelhante. Quantas vezes nos deparamos com situações onde a nossa rotina ela é mudada, onde muitas vezes os nossos sonhos são frustrados. Mas a vontade do Senhor, minha querida, ela é a melhor. Tem uma canção que diz assim: se Ele quiser, Ele ressuscita mortos, Ele faz o impossível, tudo Ele pode fazer. Mas se Ele não quer que seja tudo do meu jeito, eu declaro que eu aceito, e agora o milagre sou eu. Então, quando nós compreendemos que a vontade do Senhor para as nossas vidas é a melhor, nós não tememos notícias inesperadas. Nós não tememos o dia de amanhã, porque nós sabemos que o Senhor está cuidando de tudo. Descansa no Senhor. A Bíblia diz em Jeremias: eu é que sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então ireis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Deus tem feito algumas coisas na minha vida mudar de roda, mudar de destino. Algumas coisas não foram como eu esperava, mas Deus, Ele sempre tem o melhor.
E não tenha dúvida, eu estou vivendo o melhor de Deus para a minha vida, porque eu sei que Ele cuida de mim. Que assim seja com você. Que Deus te abençoe. Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui no Espaço Mulher para apresentar uma biografia de uma mulher cristã que foi tremendamente usada por Deus em sua época. E como hoje é o Dia das Mães, comemorado o Dia das Mães, nós queremos trazer uma biografia de uma mãe que ficou conhecida como uma mãe de oração, que é a Susan Wesley, uma mãe segundo o coração de Deus. Susan Wesley nasceu na Inglaterra em 1669 e desde muito cedo ela teve como exemplo de oração, de uma vida de oração, a sua mãe, que se levantava de madrugada todos os dias para orar intensamente durante toda aquela madrugada. E ela teve também como exemplo o seu pai de leitura bíblica. O seu pai lia 20 capítulos da Bíblia por dia. E Susana cresceu nesse meio, Teve esses dois grandes exemplos para a sua espiritualidade. E ela casou com Samuel Wesley aos 19 anos de idade. E juntos eles tiveram 19 filhos. E Deus a usou tremendamente para ser uma mãe que conduzisse os seus filhos nos caminhos do Senhor. E desses 19 filhos, 2 Deus usou para trazer milhões de almas para o Senhor. Eles eram John Wesley e Charles Wesley. A história conta, certa vez, que aconteceu um incidente muito trágico. A casa em que eles moravam em uma noite pegou fogo e uma das crianças acordou no meio da noite com aquela fumaça, a casa em chamas, e logo eles começaram a evacuar, a sair. E chegando lá fora, Samuel e Susana, eles perceberam que faltava uma criança. Era John Wesley, de 5 anos, que tinha ficado dentro da casa. Com a ajuda de um amigo, o seu pai, Samuel Wesley, o retirou de dentro da casa ainda em chama. E com o filho nos braços, Susana, ela declarou as palavras do livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 2. Não é este um tição tirado do fogo? Dali em diante, Sara entendeu no seu coração, compreendeu que na vida daquela criança havia um propósito muito lindo da parte de Deus. E ela fez um voto com o Senhor. Ela disse ao Senhor em oração que iria dedicar sua vida ainda mais na instrução e educação cristã daquelas crianças. Nos afazeres domésticos, Susana, ela tirava um tempo do seu dia para se dedicar ao Senhor. Todos os dias ela dedicava 1 hora de oração ao Senhor. Ela lia as escrituras, orava e entoava louvores. E outra hora do seu dia, mais 1 hora, ela dedicava para estar orando com os seus filhos. Um fato curioso é que Susana, ela fez uma estratégia com as crianças, porque 19 crianças numa casa não é fácil. Então, ela combinou com as crianças de que quando estivesse com um avental na cabeça, era o momento em que ela estaria em oração. E quando as crianças viam ela daquela forma, as crianças não incomodavam Susana, porque sabia que ela estava buscando a Deus. E ela dizia que só fosse incomodada se houvesse alguma urgência muito importante. Em um momento, ela dedicava o seu tempo para estar sós com Deus, para buscar o Senhor em particular, e outra hora do dia ela dedicava
para estar orando com as crianças. A história conta que ela colocava as crianças embaixo do seu avental e orava com elas ali. Ela separava um dia na semana para sentar em particular com cada um dos seus filhos para ensiná-los as escrituras. Ela lia, explicava as passagens bíblicas e tirava qualquer dúvida que eles tivessem. Susana, ela foi um exemplo de uma mãe dedicada e devota quanto aos ensinamentos de Deus para seus filhos e para a educação deles também. Em relação à sua casa, a história conta que o seu lar funcionava com muita disciplina e ordem. Existia tempo para tudo e todas as atividades eram feitas no horário combinado. Para ela, os pais nunca deveriam ceder à birra de seus filhos. Sobre isso, ela escreveu algo muito importante. Olha o que ela disse. Eu insisto que a vontade da criança deve ser dominada logo cedo. O capricho é a raiz de todos os pecados e misérias. E todo aquele que cede, incentivando a criança, garante seu naufrágio no futuro. Mas todo aquele que educa e disciplina a criança, garante sua futura alegria e piedade. Ao ceder a todas as vontades dos seus filhos, vocês os condenam, corpo e alma, para sempre. Todos os dias, na casa dos Wesley, havia o culto doméstico. Todos paravam o que estavam fazendo para cultuar a Deus em família. E quando Samuel Wesley, o pai, precisava viajar e essas viagens demoravam alguns dias, era Susana que tomava a direção do culto no lar. E com muito fervor, ela conduzia a adoração a Deus naquele lugar. Era algo tão tremendo que os vizinhos de Susana viam para a casa dela para cultuar a Deus e aprender sobre as escrituras com ela. Ainda criança, Susana orou para que Deus a usasse como uma luz espiritual na Inglaterra. E Deus a usou, ouviu a sua oração. Talvez não como ela imaginava, mas Deus a usou como uma mãe zelosa e piedosa na educação e instrução no temor do Senhor. John Wesley, aquele garotinho de 5 anos que foi tirado do incêndio que houve na casa de seus pais, se tornou um dos maiores avivalistas e ministro do Evangelho na Inglaterra. Através dele, a Europa foi avivada e os Estados Unidos foi alcançado pelo poder do Evangelho. Charles Wesley foi um grande ministro na área do louvor. Ele compôs milhares de hinos que são tocados até hoje em todo o mundo. E sua mãe, John Wesley, declarou: eu aprendi mais sobre o cristianismo com minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. Que sejamos Susanas nessa geração, minhas irmãs. Incansáveis mães que oram e educam seus filhos no temor do Senhor. Que possamos ser lembradas por eles, não como uma mãe muito boa e que sempre fez tudo o que pôde por eles, mas como uma mãe que busca, ora e teme ao Senhor. Porque no final, esse exemplo é o que eles levarão para a eternidade. Que o nosso Deus nos abençoe.